Olá, meus caros alunos e estudantes da mediação tecnológica do segundo ano. Como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia com vocês? Estão preparados para a nossa aula hoje? Hoje, a nossa aula 9.1, nós vamos continuar, falando sobre trabalho. A aula passada, a gente falou sobre o trabalho presente em todas as sociedades. Também trouxemos, na ocasião, a visão dos principais clássicos das ciências sociais, da sociologia, como a visão de Karl Marx, o que ele pensava sobre o trabalho nas sociedades capitalistas, a visão de Emile Durkheim e também a visão de Max Weber, E também a gente falou sobre como o trabalho foi sendo aprimorado, visto ao longo das sociedades. Inicialmente, quando a gente falou sobre as sociedades antigas, a sociedade grega e romana, o trabalho estava muito associado a castigo, Então, labor, A gente viu aquela imagem do tripálio, que significava exatamente aquele maquinário de castigo, E também a gente viu que ao longo do tempo o trabalho saiu de uma visão que era uma visão de castigo, de labor, para uma visão valorizada, O trabalho dignificando o homem, Aquele que trabalha, ele vence, ele enriquece, Então, ao longo do tempo, a gente viu todas essas transformações e mudanças no mundo do trabalho. E hoje a gente vai falar especificamente dessas transformações, O que essas transformações trouxeram para nós, principalmente nas sociedades contemporâneas, Hoje a gente vê uma gama de transformações nesse mundo, Nesse mundo do trabalho. A flexibilização também do mundo do trabalho, a gente vai falar sobre ela. E também, vamos falar o outro lado de tudo isso, Que é o desemprego, a precariedade no trabalho, a qualificação de profissionais que a gente percebe que cada vez tem se tornado mais difícil, A exigência, das empresas, das grandes empresas, Na contratação de um profissional, Na dificuldade de se encontrar esse profissional. Então, a gente vai para a nossa agenda hoje, temos uma aula bastante interessante, principalmente para vocês que vão terminar o ensino médio e de repente, já estão pensando em que profissão seguir, Em que profissão escolher. Então, é muito importante vocês entenderem, como se dá essas transformações e as exigências que o mercado, esse trabalho, nesse mundo do trabalho exige, daquele que está no mercado de trabalho. Então, é muito importante prestarem atenção a essa aula, aos conceitos que nós vamos trazer, que está bem interessante. A gente vai falar sobre robótica, sobre IA e tantas outras coisas que a gente já vem vendo já está vendo por aí, Então, vamos para a nossa agenda da aula de hoje aqui no slide. Vamos lá? Então, aqui a gente vai falar, sobre, como eu já falei inicialmente na introdução, as transformações, no mundo... Opa, voltando aqui. As transformações no mundo do trabalho, A gente vai ver essas transformações como se deram, A flexibilização, do mundo do trabalho, A desestabilização dos estáveis, a precariedade do trabalho, a gente vai falar também sobre ela. Vamos falar sobre o déficit de lugares, a qualificação do emprego, o desemprego como um problema mundial, os soft skills e o hard skills, O desemprego no Brasil e no mundo, a gente vai trazer algumas estatísticas, as principais causas do desemprego, E as consequências do desemprego. É bom, e é interessante, é importante vocês prestarem muita atenção, porque isso também são temas muito recorrentes nas provas do Enem. Então, quem tem muito interesse e está se preparando para fazer o Enem,
Então, é importante vocês irem prestando atenção a esses temas que são tão recorrentes nas provas, né? Sempre vem questões que trazem essas situações, principalmente atuais, sobre a questão do trabalho, né? A questão da IA, da robótica, né? Então, isso tem sido muito frequente nas questões do Enem. Então, aqui a gente traz essas imagens para vocês sobre essas transformações no mundo do trabalho, né? E a pergunta que eu faço para vocês aqui é exatamente essa, é uma pergunta provocativa, né? Pergunte aí, entre si, para os colegas, qual era o trabalho que seus pais realizavam, ou responsáveis, né? Ou realizam. E vocês acham que o trabalho deles é igual ao trabalho dos avós de vocês, por exemplo, dos pais deles? Ou se alguma coisa mudou, né? Então, são perguntas que a gente se faz hoje num mundo tão tecnológico, né? Então, aqui nós trouxemos essas 3 imagens, né? Essa primeira imagem, ela traz exatamente a internet das coisas aí, né? Mostrando como a tecnologia, ela facilita, né? E transforma a vida em casa. Por exemplo, pelo celular a gente controla a luz, a segurança, né? A gente usa o celular para controlar, ver todo o sistema de segurança da nossa casa, por exemplo, né? Eu estou ainda na rua, eu peço para ligar a luz de casa, né? Utilizando uma tecnologia, olha só. Então, isso, ela também, né? A tecnologia, ela se relaciona com o ambiente também onde a gente trabalha, né? Então, eu uso também a tecnologia dentro do meu ambiente de trabalho, além de usar em casa. A segunda imagem aqui, ó, fala exatamente da realidade aumentada, né? Essa daqui é a alta conectividade e essa é a realidade aumentada. Essa realidade virtual ou aumentada, como está aqui, né? Já experimentaram? Vocês aí se perguntem aos colegas, vocês já experimentaram algo parecido, né? Já colocaram esse óculos aí para ver uma realidade de repente aumentada? Então, são exemplos de tecnologias emergentes, né? Que surgiram, que estão criando, inclusive, novas áreas de trabalho, né? E é muito usada, principalmente por profissionais, né? Da área médica e também engenheiros, olha só. Então, é usado também em reuniões virtuais e também é usado para desenvolvimento de novos projetos e serviços, olha só. E aqui, o que é que vocês veem nessa terceira imagem, né? Vocês estão vendo aqui um braço, né? Um braço, né, de um robô, né? Então, esta imagem, ela mostra exatamente a automação, né? Ela simboliza, por exemplo, a 4ª revolução industrial, ou como queiram chamar, de 4.0, né? Indústria 4.0. Né? Então, essa imagem, ela simboliza exatamente isso. É a automação avançada, robótica, inteligência artificial. Os robôs, né? Eles são capazes de realizar tarefas repetitivas, né? Aqui, que a gente sabe, vê em filme, por exemplo, e atividades também precisas e até atividades perigosas, né? Que antes eram feitas apenas por humanos. Aí você pergunta, professora, os robôs estão tomando o lugar dos homens, né? Também é uma discussão exatamente que leva sobre a automação, esses robôs, como uma das principais causas de desemprego, né? Mas, por outro lado também, né, essa indústria 4.0, da qual estamos falando aqui, que trouxe exatamente essa automação, ela também cria novas demandas por profissionais que saibam, por exemplo, projetar, programar e gerenciar sistemas. Olha só quantas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Da aula passada, quando vimos, né? Desde as primeiras sociedades
a sociedade antiga, a medieval, a moderna, até chegar à contemporânea, veja quanta coisa e quantas transformações ocorreram no mundo, né? No mundo do trabalho. A indústria 4.0 e as suas novas demandas, né? Então aqui a gente percebe, né, exatamente que desde a Revolução Industrial até a era pós-industrial e digital, como serviços tecnológicos de informação, a tecnologia e a globalização são os principais motores das transformações atuais, né? Então, quando a gente pega aqui essa indústria 4.0 e essas novas demandas, a gente exatamente vai ver aqui, né, que a globalização e essas novas tecnologias, né, elas mudaram de fato, né, e transformaram a nossa realidade, né? Ainda falando sobre essa questão das transformações no mundo do trabalho, né, a gente vê exatamente aí essa questão da checagem e segurança. Com as seguranças, né, com toda essa tecnologia, né, quando a gente põe câmera de segurança em casa e começamos a vigiar essas câmeras pelo celular, cada vez mais a gente se sente, né, vigiados, né, isso também nos sistemas de banco, né, então tudo isso hoje a gente vê que a gente está, basicamente toda a nossa vida é uma vida vigiada, né. Então, a gente traz aqui também, né, ainda falando dessa flexibilização do mundo do trabalho, a gente vai falar exatamente como é a adaptação dessas relações de trabalho para as novas demandas que vão surgindo. E isso inclui, né, contratos atípicos, né, ou seja, contratos por tempo determinado, né? Então, a gente vê aqui os processos de automação, né? A eliminação do controle manual por parte do trabalhador e a adaptação à funcionalidade, né? Então, a gente vê aqui o trabalho, o processo de mobilidade, diferentes formas de trabalho vão surgindo, né? Como o trabalho remoto, né? A possibilidade de trabalhar em casa, o home office, né? O trabalho por demanda, por plataformas digitais, como exemplo, os motoristas de aplicativo, os entregadores, os freelances, né? E quais são exatamente, trabalhos autônomos e temporários, né? Então, o trabalhador, ele vai aos poucos, né? Ele vai se adaptando a essas novas formas de trabalho que vão surgindo, né? E, segundo o autor Robert Kastel, o mundo do trabalho atualmente é marcado principalmente pelos seguintes aspectos, né? A desestabilização dos estáveis, né? O que é isso, professora? O autor quer dizer, né, explicar que historicamente a sociedade salarial, com empregos que eram formais, que eram estáveis, né? Eles garantiam proteção, né? Aquela ideia de fazer, meu filho, você vai ter estabilidade se você passar num concurso público, né? Os nossos pais falavam muito isso e falam, né? Os mais antigos vão dizer que a estabilização, né, o empregado ser aquele que vai ter uma segurança, né, de um salário todo mês, ele só vai ter essa segurança através de um concurso público, né? Então, o que Robert Kastel está dizendo aqui, que essa proteção que a gente tinha, né, garantia essa proteção e identidade para muitos trabalhadores. No entanto, com todas essas transformações atuais, essa estabilidade que a gente tinha, ela passa a ser ameaçada, né? Então, ou seja, trabalhadores com anos, um exemplo de experiências em indústrias que são substituídos por máquinas, por exemplo. Olha só, um trabalhador que estava há 25 anos na empresa, do dia para a noite ele é demitido. Por quê? Porque ele vai ser substituído por uma máquina.
né? Então a classe operária e a pequena classe média, que antes tinha uma trajetória de mobilidade, de garantia de emprego formal, agora ele enfrenta grandes incertezas, né? E também desempregos, né? Então por isso que Robert Kastel chama de a desestabilização dos estáveis. Então hoje nada mais né? Hoje não existe empregos tão estáveis que nos dê 100% de segurança. É isso que ele quer dizer. A segunda coisa é a precariedade do trabalho, né? Então, muitos empregos surgiram também com baixa remuneração, né? Sem benefícios, sem segurança e com condições de trabalho que são desfavoráveis para o trabalhador. Isso está diretamente ligado à flexibilização excessiva e à desregulamentação do trabalho, né? Exemplo, trabalhadores informais, terceirizados, com vínculos diretos, sem vínculos diretos, né? Trabalhadores, por exemplo, de plataformas digitais, sem proteção social nenhuma, a gente coloca aqui, sem garantias. Então, cada vez mais, o Robert Kastel, fala que existe uma precarização do trabalho. Também o déficit de lugares, né? Ou seja, se refere à insuficiência de postos de trabalhos formais e estáveis para absorver a força do trabalho que é disponível, né? Não é apenas a falta de emprego, mas a falta de emprego de qualidade, né? Que oferecem dignidade, proteção, segurança, ou seja, e por isso muitos trabalhadores, eles aceitam trabalhos precários sem ter segurança nenhuma, apenas pela necessidade. Então, isso também é uma preocupação nesse mundo do trabalho. E a quarta coisa é a qualificação do emprego, né? Essa daí pega muito, né? Então, quando a gente fala da qualificação do emprego, né? A gente está falando que existe exatamente uma busca, né, das empresas de profissionais qualificados. E muitas vezes esse profissional, ele não é encontrado, porque ele não está se qualificando à altura da exigência das grandes empresas, né? Então, é uma grande preocupação também de Robert Kastel para explicar essas novas formas de trabalho nessa sociedade contemporânea, né? Então, o que a gente pode ver também, que essa qualificação do emprego, ela vai trazer exatamente aqui dois termos que nós vamos ver aqui, né? Antes disso, a desestabilização dos estáveis, que quer dizer a invalidação do mundo do trabalho por vários motivos, como idade, né? Às vezes a idade do empregado, eles estão querendo pessoas muito mais novas, né, para trabalhar, para ficar mais tempo em pé, para serem mais ágeis, e pessoas com idade mais maduras, né, com 50 anos, 40, elas já vão perdendo esse posto, né, para pessoas mais jovens. Também a formação e especialização também invalida, né, desestabiliza essa estabilidade do trabalhador, e a falta também de experiência profissional, né, porque tem muitas pessoas no mercado de trabalho, mas poucas com experiências profissionais, né? Então, também a gente viu a precariedade do emprego, que eu expliquei certinho, exatamente falando sobre um desemprego constante nos últimos anos, né? E a maioria dos trabalhadores desempregados normalmente só encontra postos de trabalho instáveis, né? De curta duração ou em períodos alternados. E por isso que eles se submetem a aceitar um trabalho sem segurança nenhuma. Falamos também sobre o déficit de lugares, né? Que não há postos de trabalho para todo mundo. Olha só, essa imagem ilustra muito bem isso, né? É a retomada do crescimento. Aí aqui tem, senha para emprego, olha só, né? E a gente vê muito isso na TV, nos noticiários, passando, né? Quando se abre uma fábrica, um supermercado, uma indústria, né? A fila que é de pessoas
em busca de um emprego, né? Então, nem para os que estão envelhecendo, isso se aplica também para a juventude, né? Então, é de um modo geral, né? E que está acontecendo esse desemprego, né? Então, as pessoas precisam, né, se qualificarem, né? E a qualificação do emprego também refere-se às exigências definidas para ocupar um posto de trabalho, ou seja, grandes exigências, né, das empresas, e isto faz parte de uma tendência a nível mundial, né? Então, por isso, a gente traz, então, exatamente a qualificação do emprego através para falar dos soft skills e os hard skills, né? A gente vai ver aqui, ó, o que é isso, né? Aí você tá perguntando, professora, o que é isso? Aí tem essa ilustraçãozinha aí, ó, pronto, né? Terminei o meu currículo, agora é só enviar para o e-mail do RH. Aí, ó, moço, pelo amor de Deus. Então, um currículo também é muitas vezes mal elaborado, que não está ali com todas as suas qualificações, né? Que não diz de fato quem você não apresenta claramente, né? Todas as suas qualificações, os cursos que você fez, enfim, as suas experiências. Quando o currículo o currículo vitae, ele não é bem feito, ele também, isso vai ser analisado por um RH, né? De uma grande empresa. Então, o que significa, então, esses dois termos, né? Então, quando eu falo dos soft skills, primeiro, pegando aqui, ó, né, os soft skills, essa definição, ela está ligada às habilidades socioemocionais, né? Então, são comportamentais e interpessoais que descrevem, né, estão ligados como uma pessoa integra os outros com os outros e lida com o ambiente do trabalho, né? Então, por exemplo, a definição são habilidades comportamentais, certo? As características dessas habilidades são habilidades utilizadas nos relacionamentos interpessoais e que podem afetar positivamente os resultados. Por exemplo, você já ouviu falar sobre inteligência emocional? Ah, fulano trabalha comigo, mas ele não tem inteligência emocional. Por quê? Ele não se relaciona bem. Ele é um bom colaborador da empresa, ele é um bom funcionário, ele é um bom empregado, mas ele não se relaciona com as pessoas. O lado emocional dele não é bom para a empresa. Ele não é interessante porque ele não sabe trabalhar em equipe, ele não se relaciona, ele não se comunica. Então isso está muito relacionado aos soft skills, né? As habilidades que a gente precisa ter no mundo do trabalho, né? Essas habilidades comportamentais. Exemplo, aí todos esses exemplos que eu também falei aqui, ó. A comunicação, o relacionamento com os pares, com os seus colegas de trabalho, a ética no trabalho, né? Ser aquela pessoa ética, justa, comprometida, né? A empatia, né? Em resolver situações com os colegas, como se ver as coisas, né? O espírito, principalmente de equipe, saber trabalhar em equipe. Então, isso diz muito de um trabalhador, né, de um colaborador, diz muito sobre a pessoa daquele trabalhador. Ele pode ser até bom no serviço que ele presta à empresa, mas o lado emocional dele é péssimo, é ruim. Ele não busca essas habilidades comportamentais que são exigidas no mercado de trabalho, né? E agora a gente vai ver os hard skills, né? Eu acho que é essa pronúncia ou não, sei lá, mas enfim, é o que está aqui, ó, tá? Em inglês. São habilidades técnicas, né? Se o soft skills é habilidades comportamentais, o hard skills são habilidades técnicas. São habilidades que podem ser validadas através de testes objetivos ou pela apresentação de um certificado de conclusão de curso, né? Então, quando eu falo dos hard skills, eu estou falando, por exemplo, né, de uma programação, de uma tradução, de uma contabilidade,
de uma matemática, de uma operação de máquina. Então, isso aqui está relacionado à técnica, né? Às habilidades técnicas desse funcionário, né? Desse trabalhador. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que tendo uma e não tendo a outra, isso a empresa vai contratar, né? Vai valorizar? Não. O importante que eu estou querendo dizer aqui, que a importância em um mundo do trabalho em constante mudança, né? Essas características, elas permitem que os profissionais se adaptem, se inovem e trabalhem com as duas coisas, tanto com as habilidades comportamentais quanto com as habilidades técnicas, né? Então é importante que os profissionais eles tenham essas duas habilidades e considerem elas muito importantes, essas habilidades para o mundo do trabalho, para ser um trabalhador que seja exatamente aquele que a empresa está procurando, né? Então, eu creio que vocês entenderam a diferença de um e outro, né? A conclusão com isso que a gente quer dizer. Essas habilidades, comportamentais, elas são importantes para quê? Porque nós vivemos mudanças e novos desafios para o trabalho que envolve a alta tecnologia, certo? Algumas profissões, elas irão surgir, outras, elas serão extintas, né? E outras terão que serem reinventadas, né? Então, aqui é importante a gente entender que a gente vai mostrar, exatamente falar sobre o que tudo isso leva, né? Todas essas transformações no mundo do trabalho, né? Que tem um lado bom, né? Que trouxe inovações, que trouxe mudanças significativas, valorativas, mas que também gerou o outro lado da moeda, né? Que é o desemprego, né? Então, segundo os órgãos internacionais, existem hoje 850 milhões de pessoas desempregadas no mundo, né? Algumas profissões, elas foram inclusive superadas por outras, né? Superadas por outras que acabaram levando à extinção dessas, né? O crescimento constante de tecnologias provoca alterações no mercado, lógico, de trabalho em todo o mundo, né? Cada vez mais que a tecnologia avança, consequentemente, o trabalhador que não tem qualificação, que não busca se qualificar, que não busca essas inovações para a sua vida, né, para a sua qualificação profissional, ele consequentemente vai ser superado, né? Então, o desemprego cada vez mais vai aumentando e vai gerando, inclusive, a precariedade dele, né? Que são as atividades informais. Aquele trabalhador que não conseguiu emprego em lugar nenhum, aí vai vender pipoca na rua, né? Vai vender picolé. Ele vai ter, de repente, algum dinheiro para aquele dia ele comer, né? Não é algo que seja, não estou falando que seja algo que não é digno, mas eu estou dizendo que não tem segurança nenhuma, né? Então, ele trabalha de forma insalubre, né? Trabalha de forma que não tem uma garantia de se ter um dinheiro naquele final do dia, né? Então, ele pode vender aqueles picolés ou não vender, né? Então, o desemprego, ele vai trazendo, acarretando exatamente, né? Que a situação global indica que o desemprego é um desafio muito persistente em diversas economias, né? Com variações que vão ser muito significativas entre países e regiões, né? E aqui a gente mostra esse problema mundial, ele acarreta de fato, né? Acarreta de fato, mascara exatamente a informalidade, né, desses empregos. Então, as empresas, elas são o quê? Obrigadas a investir maciçamente em tecnologia para garantir rapidez e melhorar a qualidade. Itens necessários em um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, o que acontece quando a gente vê, né? Por exemplo, aqui, ó, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso são dados de 2023, né, vale salientar,
o Brasil já tinha alcançado a marca de 13,3% de desempregados entre sua população, certo? Então aqui, ó, as informações atualizadas são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, aqui a gente mostra que as principais causas do desemprego, por exemplo, né? A crise econômica, ou seja, baixa qualificação profissional do trabalhador, né? Então, recessões, falando ainda das crises econômicas como causa do desemprego, a gente traz aqui recessões, a inflação, a instabilidade política, tudo isso leva e acarreta desempregos, isso a gente sabe, mas também a baixa qualificação profissional do trabalhador, né? Ele não tem uma qualificação, não busca essa qualificação no mercado de trabalho e, consequentemente, ele vai ficando para trás, vai caindo na informalidade do trabalho, né? O custo elevado de impostos para a contratação, né? Então, o empresário, ele vai dizer que é muito alto o valor que ele paga para ter um funcionário na empresa, né? Com todas as leis, né? Trabalhistas desse funcionário, né? Então, o custo é muito alto no nosso país, né? Então, também aqui o que nós falamos das crises econômicas, né? A substituição da mão de obra por máquinas. Então, a gente vê aí que exigindo principalmente novas qualificações com essa substituição, né? As desigualdades sociais, é importante a gente falar delas, a dificuldade de acesso à educação, a oportunidade para grupos vulneráveis, né? E a burocracia, entre outras coisas, são dados que trazem exatamente a questão do desemprego, né? A dificuldade de acesso à educação, as oportunidades para grupos principalmente mais vulneráveis dentro da sociedade, a rigidez também das leis trabalhistas em alguns debates e uma informalidade que cada vez mais cresce, né? Olha só a questão da escolarização e qualificação que nós falamos, né? Então, aqui a gente percebe, ó, a distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade segundo o nível de instrução, né? Então, a gente vê, ó, com fundamental incompleto, olha o tanto de gente que tem, né? Então, o médio completo, o superior e aí o superior completo. Ainda é um índice muito pequeno, ó, dados que vão de 2016 até 2023, né? Então, as diferenças entre 2022 e 2023 são significativas ao nível de confiança de 95%, né? Segundo dados do IBGE, né? Então, o que a gente mostra exatamente aí, as consequências, né? A taxa de analfabetismo aqui, por grupos, né? De idade, segundo as grandes regiões, a gente vê aqui, ó, principalmente vamos pegar a região norte, ó, a taxa de analfabetismo aqui, ó, até 2023, olha como ela vai aumentando, né? Então, é muito preocupante, né? Então, havia 9,3 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade analfabetas no Brasil em 2023. Olha só, muito alto, né? E a gente vê exatamente a educação no nosso país como algo que não é uma prioridade, né? E isso é muito triste, né? Então, o que é importante a gente ter em mente, né? É que os impactos econômicos, sociais e psicológicos são fatores para exatamente as consequências do desemprego. Outras causas, o custo elevado de impostos que falamos, os fatores sociais e as crises econômicas que acabamos de falar, né? Aqui estão nossas referências, né? E assim, a gente conclui a nossa aula. Olha só quanta coisa interessante a gente viu, né? E mesmo com todo o avanço, né, no mercado de trabalho, mesmo com todo o avanço tecnológico, né, dos robôs, né, da robótica, da automação, da realidade aumentada, da internet das coisas, né, da IA, né, que a gente tanto usa. Então, mesmo com tudo isso, a gente vê que também tem um lado muito bom, né, mas também tem um outro lado que nós mostramos que é preocupante, que é a questão do desemprego, né, da falta de qualificação, da questão da escolaridade, enfim. Então, todos esses dados a gente viu aqui, trouxe para vocês,
Então pensem, reflitam aí, né, de que profissionais vocês querem ser, né? Que tipo de profissional eu quero ser? Aquele profissional qualificado, de fato? Então pensem nisso, tá? E depois a gente volta com a nossa aula de revisão, onde vamos tratar os principais conceitos e depois vocês farão a atividade. Aguardo vocês até então. Tchau, tchau!